Olá, sou Denis Jardim, oncologista clínico aqui de São Paulo, do Hospital Sírio-Libanês e também membro do grupo LACOG Gênito Urinário, e gostaria de dar boas-vindas a todos nesse vídeo de cobertura da ASCO 2021 virtual na área de tumores geniturinários. Então, esse ano foi muito produtivo na área de tumores geniturinários, tivemos 2 trabalhos na plenária e o objetivo desse vídeo é passar um resumo e contextualizar os resultados de um importante estudo apresentado no domingo 6 de junho na sessão plenária da ASCO, intitulado Keynote 564. Esse estudo avaliou o uso de pembrolizumab como tratamento adjuvante para pacientes com câncer de rim que foram submetidos à ressecção do primário, ou seja, nefrectomia. O primeiro ponto desse abstract é contextualizar essa situação clínica. Então, muitos tumores renais são diagnosticados no estadio localizado. Esses tumores são submetidos à cirurgia e existe um risco de recorrência da doença, claro que variável, dependendo do estadio T, do grau de Fuhrmann, da extensão linfonodal do tumor e da performance no paciente, de forma que até 40% dos pacientes podem ter uma recorrência da doença. E nesse contexto já foram avaliados diversos tratamentos adjuvantes, incluindo as imunoterapias de geração mais antiga, como citocinas e interferon, que não mostraram benefício, e mais recentemente os inibidores de tirosina-quinase, principalmente da via do VEGF. Foram pelo menos 6 estudos com inibidores de VEGF, nenhum deles claramente positivo em sobrevida global, mas tivemos um estudo com sunitinib com ganho em sobrevida livre de doença. Claramente, agora a gente entrou na era das imunoterapias de nova geração, inibidores de checkpoint, então esse é o primeiro dos estudos que mostra resultados. Tivemos estudos com atezo, com pembrolizumab, que é esse estudo que a gente vai comentar, e com ipi/nivo em andamento. Então, o estudo Keynote 564 incluiu pacientes com câncer renal de células claras, submetidos à nefrectomia e randomizados em até 12 semanas da nefrectomia para receberem 1 ano de pembrolizumab adjuvante ou placebo, ou nada. Então é importante lembrar que apesar do sunitinib ser uma medicação aprovada nesse contexto como tratamento adjuvante, baseado em um estudo, o estudo STRAC, ele não é tão utilizado na comunidade, por isso o braço placebo, ser placebo, é relativamente aceitável. O que é diferente também nesse estudo que vale chamar atenção é que também eram incluídos pacientes metastáticos que realizavam a cirurgia e ficavam sem evidência de doença, a chamada população M1 sem evidência de doença, desde que a nefrectomia tivesse acontecido no último ano, ou seja, pacientes com nefrectomia muito antiga e que depois recidivaram depois de 1 ano e realizaram a metastasectomia completa, acabaram não sendo incluídos. O objetivo primário desse estudo era sobrevida livre de doença. Então foram incluídos 994 pacientes, um número grande, um dos maiores estudos de adjuvância nesse contexto, e para a gente ter uma ideia, na randomização 1:1, os grupos foram balanceados e houve ali mais ou menos 6% de doentes que eram esses pacientes com doença metastática sem evidência de doença, e os demais eram câncer de rim localizado, e nesse contexto eram incluídos pacientes de maior risco, pelo menos ali um PT3, ou PN positivo, ou alto grau. Então, tumores chamados localizados de baixo risco, que têm o menor risco de recorrência, não foram incluídos. Então, no desfecho primário, esse estudo é positivo, houve um ganho em retardar a sobrevida, a recorrência e aumentar a sobrevida livre de doença, uma redução de 32%, ou seja, um hazard ratio de 0,68, favorável a 1 ano de pembrolizumab. As medianas não foram atingidas, mas olhando as curvas, a gente percebe que já na primeira avaliação existe uma redução da ordem de 10% na recorrência, e o que é interessante, com esse segmento de 2 anos, essa redução se mantém no primeiro ano, no segundo ano. Ou seja, diferente de outros tratamentos adjuvantes, que quando se para o tratamento, muitas vezes as curvas se assemelham,
Aqui, depois de 1 ano, que foi o tempo de uso de pembrolizumab, a gente mantém essa diferença. De forma que, com 2 anos, a probabilidade de estar livre de recorrência foi 77% no grupo pembro versus 68% no grupo placebo. Nos subgrupos, todos os subgrupos se beneficiaram, independente ali da expressão de PDL1, sexo, estadio, etc. Mas existe alguma tendência de que o grupo chamado metastático sem evidência de doenças tenha um benefício superior. Os números são pequenos, esse grupo por si só é pequeno, a gente precisa de mais tempo para entender o quanto esse grupo realmente colaborou para os resultados finais do estudo. Um desfecho secundário importante é a sobrevida global. Foram poucos eventos, quando a gente olha ali, a sobrevida em 2 anos, é da ordem de 96% no grupo pembro adjuvante versus 93% no grupo placebo, mas existiu uma tendência à positividade, um hazard ratio de 0,54, sem significância estatística ainda, baseado nessa análise interina. Então, um sinal interessante em sobrevida global num contexto adjuvante. Outro dado importante para se discutir é a questão da segurança, de realizar um tratamento adjuvante nesse grupo de pacientes. Não houve eventos adversos diferentes do que a gente já costuma ver no cenário metastático. Uma incidência ali de eventos grau 3 relacionados ao tratamento de 18%, quase 19% no grupo pembro versus 1,2%. Então, para contextualizar, aquela relação que a gente sempre comenta, risco-benefício, eu tenho uma redução da ordem de 10% no risco de recorrência, que daria ali um NNT aproximado de tratar 10 pacientes para prevenir uma recorrência, e um aumento de eventos grau 3 e 4 da ordem ali de 18%. Então, precisaria, cada 5, 6 pacientes tratados, um evento adverso relacionado ao tratamento. Felizmente, nenhuma morte relacionada ao tratamento. Além disso, a gente entra agora na conclusão final, É um estudo positivo, é o primeiro estudo com inibidor de checkpoint no contexto adjuvante para carcinoma renal, que é positivo no seu desfecho principal e que provavelmente vai mudar a prática clínica. Os próximos passos nesse contexto é aguardar se haverá uma aprovação regulatória. Provavelmente a gente imagina que sim, porque medicações como o sunitinib foram também aprovadas com ganho em sobrevida livre de doença, sem ganho em sobrevida global. Aqui o resultado é semelhante. Contextualizando em relação à opção do sunitinib, é um tratamento que também é positivo em atrasar recorrência, como pembrolizumab, com uma tendência positiva em ganho de sobrevida global, que a gente não tinha visto até então com as outras opções, e relativamente mais bem tolerado. Nenhuma morte relacionada ao tratamento, um tratamento que pode, de alguma maneira, ali, trazer um benefício importante para os doentes. Então, muito provavelmente, isso vai ser um novo padrão de tratamento para esse perfil de pacientes, a dependendo, claro, do acesso e da aprovação regulatória. Lembrando que esse estudo é relacionado a pacientes com carcinoma renal de células claras, a gente não teve pacientes não células claras incluídas, e que existem outros estudos adjuvantes com inibidores de checkpoint, como eu mencionei no começo do vídeo, que quando tiverem os resultados podem reforçar ainda mais a indicação de inibidores de checkpoint no contexto adjuvante. Então, boas notícias no tratamento do carcinoma renal para pacientes, boas notícias para o futuro, e a gente espera que cada vez mais o tratamento avance na direção de melhores desfechos para os pacientes. Então, obrigado de novo a oportunidade e convidar todos a continuar acompanhando os vídeos de cobertura da Oncologia Brasil.